Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, seu programa de análise e debates noturnos, sempre logo após o Dois Toques. Nosso programa vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira e você pode conferir através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais @RDCTV Digital. Não deixe de nos seguir e de compartilhar o programa no Instagram, no Facebook, no YouTube, em todas as redes. Deixe lá a sua curtida e mande a sua mensagem, ela é muito importante. A sua participação é fundamental. Agradecer sempre àqueles que nos prestigiam com a sua presença através das redes sociais e também da televisão. Hoje nós vamos falar sobre os números da economia em 2020, os primeiros, que parecem ser contraditórios. Vamos ver se há algum tipo de nexo entre eles. E o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Antes de eu passar a palavra para os meus convidados e nós começarmos a detalhar esse assunto, eu gostaria de alertar as pessoas novamente para o que foi tratado aqui no programa na semana passada, junto com o Dr. Ayrton Stein e com o Dr. Eduardo Trindade, que é o presidente do CREMERS, sobre coronavírus. Não se deixem influenciar por esta verdadeira epidemia de histeria que, infelizmente, está sendo difundida por aí, inclusive com a colaboração dos meios de comunicação. Porque, assim, é importante informar, é importante estar alerta, mas o modo como a coisa é informada pode contribuir não para o esclarecimento, mas para a ignorância em relação ao tema. Eu estava voltando de viagem e sintonizei numa rádio aqui do estado e eu percebi por que os meios de comunicação estão ajudando a difundir essa histeria coletiva, que parece ser tomado a sociedade de assalto. Eu não acho que seja adequado divulgar número de suspeitas de caso de coronavírus, porque suspeita de caso não é caso nenhum. O que deve se informar é isto sim, o modo como esse vírus é transmitido e quem de fato está contaminado. Agora, é óbvio que diante de uma situação como essa, as pessoas, quando se sentirem com alguns dos sintomas que são relativos a essa doença, buscarão atendimento e informarão a possibilidade de até terem o coronavírus. Então, o número de casos suspeitos tende a se elevar numa proporção muito maior do que o número de pessoas que, de fato, estão contaminadas. E até o momento, 2 pessoas tiveram realmente casos de coronavírus comprovado aqui no Brasil. Então, vamos pegar a média, dá 1 por 100 milhões de habitantes. E nós temos outras doenças gravíssimas que estão se espalhando numa velocidade muito maior, sarampo, dengue, febre amarela, e que são, inclusive, muito mais perigosas que o coronavírus. Então, vamos ter racionalidade. Eu pedi isso semana passada e vou ressaltar aqui. Vamos nos ater aos fatos, vamos nos ater às informações, e o jornalismo tem que deixar de confundir para informar, porque na cabeça do público, os casos de suspeita com os casos reais, eles acabam se misturando. Então a pessoa ouve um número, 200 casos de suspeita estão sendo investigados. A pessoa acha realmente que está havendo uma profusão de casos. Opa, derrubei o copo d'água em cima dos convidados porque comecei a gesticular. Mas não importa, o que importa é isso. O número de casos são 2 no momento. Sim, é um vírus que se mostrou com uma capacidade muito grande de contaminação, mas, ressalte-se, com um baixo grau de mortalidade.
A imensa maioria das pessoas que pegaram coronavírus apresentaram sintomas muito leves da doença. O tratamento inicial à base de antibióticos já fez efeito. Então não é o apocalipse zumbi, não é o fim do mundo. Vamos tomar as precauções, vamos lavar a mão, se necessário talvez vamos usar a máscara. Agora não adianta ficar colocando a máscara por aí e não saber como usar a máscara hospitalar. Até vi gente em rede social fazendo Insta-stories de máscara hospitalar, brincando com uma situação que é séria e que não contribui em nada, inclusive para precaver com a situação. Então temos que ter racionalidade e menos essa apoteose de informação desnecessária sobre o que não é relevante, porque isso contribui não para o esclarecimento, mas para a nebulosidade e a mistificação sobre um assunto sério. Então fica aqui o alerta. Perdão aos meus convidados por esse tempo que tratei desse assunto, mas eu acho que de fundamental importância. Perdão aos convidados por ter derrubado água em cima da mesa aqui, foi um escândalo. O Rivelino, que está aqui, daqui a pouco vai nos dar o papelzinho para limpar. Mas nós vamos agora nos centrar num assunto que é de fundamental importância, que é a economia brasileira. Vou limpar aqui a mesa, desculpa. Acontece isso, vou deixar aqui um papelzinho, deixa absorver a água. A economia brasileira apresenta alguns números aí que aparentemente não se encaixam. O dólar está nos pícaros da glória, bateu um novo recorde hoje, se não me engano. Ao mesmo tempo, o Brasil apresentou números muito positivos no superávit do primeiro mês de 2020, o melhor da série histórica. E nós vamos tentar entender se há algum tipo de fator que faça uma ligação entre um número e outro. E, claro, falar sobre desenvolvimento, sobre o que pode se esperar da economia para 2020. Para falar sobre isso, eu convidei o presidente do LIDE do Rio Grande do Sul, meu amigo Eduardo Fernandes. Eduardo, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi. Uma honra estar aqui de novo no teu programa. Essa bancada sempre qualificada, hoje com o Leandro, meu amigo Leandro, com o Oscar do CDL. E eu já te parabenizo, aproveito já para te parabenizar pela entrada do que tu falasse no programa, que linka muito ao que a gente vai falar aqui com os números de 2020. Nós acompanhamos aí um janeiro em crescimento, e infelizmente com essa propagação, essa histeria coletiva, como tu bem falasse, se virou uma catástrofe e os números da economia mundial já estão sendo todos revistos, visto tudo que foi propagandeado no mundo. Então, colocado essa questão do dólar, existe um termo chamado flight to quality, que é quando os investidores eles saem dos investimentos de risco e eles buscam investimentos mais seguros. Então, a gente vê um crescimento do dólar e do ouro, que são investimentos seguros, é uma moeda segura, então uma migração total. Aí a queda da Bolsa chegou a 8,5%, 11% da Bolsa Americana. Então, essa mudança no fluxo financeiro mundial e de comércio vai impactar com certeza os números do primeiro trimestre e abala principalmente a confiança do empresário, que começou o ano com muita confiança. Se finalizou um ano de 2019, um ano difícil, e se colocou, olha, 2020 certamente as coisas vão melhorar. E se realmente começou bem. E agora a gente tem acompanhado que há uma desaceleração, visto não saber o cenário que vai se aprofundar daqui para frente. Aí eu estava conversando estava conversando na sexta-feira com o pessoal da Zona Franca de Manaus. São 28 navios que deixaram de embarcar da China, que não vão abastecer o país. E aí a gente vê o comércio sendo impactado, uma série de outras coisas, insumos para eletrônico e coisas que vão ser impactados, e isso vai acabar impactando nos números da economia do país. Outra situação, a gente vê a estiagem do Estado, né? A gente passou por uma situação aí complicada. Sim. Inclusive, hoje, na abertura da Expo Direto, se esperava que anunciassem alguma medida para compensar
o impacto da estiagem, mas isso acabou sendo frustrado. Né? Eu acho que assim, a livre iniciativa, o empresário, ele é sempre... a gente está acostumado a passar por uma série de dificuldades e eu prefiro que a parte das ajudas de governo que fiquem cada vez menores e sim que o governo seja cada vez menos burocrático e incentive mais o crescimento através da livre iniciativa. A gente tem essa linha do desenvolvimento através da livre iniciativa, isso o LEAD impacta muito, então eu prefiro entrar muito mais nessa linha de desburocratização do que numa linha de incentivos. Então, de um modo geral, assim, para começar, acho que essa é a linha. Então, te parabenizando realmente, porque os veículos de comunicação são fundamentais para propagandear ou para realmente colocar para as pessoas o que é realmente certo e o que é real do que está acontecendo com o coronavírus. E eu acho que tu fizeste um excelente link aí, né, Eduardo, com a diminuição da expectativa de crescimento a partir do coronavírus. Né? O meu outro convidado aqui é o Oscar Frank Júnior, que é o economista-chefe da CDL de Porto Alegre. Oscar, bem-vindo, boa noite. Os números projetados aí pela OCDE foram de retração da economia global, né? Exatamente. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Leandro. Sempre uma alegria comparecer ao teu programa. Guilherme, muito obrigado pelo convite e sempre colocando a assessoria econômica da CDL Porto Alegre à disposição de todos, em primeiro lugar. De fato, hoje foram divulgados os novos números, as novas estatísticas e projeções, envolvendo não só os países mais relevantes do mundo, mas também a economia global como um todo. E muito se bateu nessa tecla do impacto que o coronavírus tem sobre uma série de cadeias de produção, enfatizando que, se a gente for comparar com a situação da SARS, lá da síndrome da deficiência aguda respiratória, ali em 2002, 2003, a economia chinesa, que é justamente onde está acontecendo o epicentro desse surto de coronavírus, hoje ela é muito mais relevante do que 2002, 2003, tanto do ponto de vista de PIB, quanto do ponto de vista de comércio internacional, quanto do ponto de vista de fluxo de investimentos estrangeiros, de número de turistas. Então, o impacto ele tende a ser mais relevante. Por isso que a gente está observando uma reação muito mais relevante dos mercados financeiros diante de todo esse surto. Claro que aí quando a gente tem toda essa questão, não se sabe exatamente quando é que o surto vai ser totalmente debelado. Sim. Isso suscita uma série de preocupações, incerteza, então a gente verifica volatilidade nos mercados e tudo isso posterga as decisões de consumo, posterga as decisões de investimento e isso é menos atividade econômica, menos geração de renda, menos geração de emprego. Então é por isso que a OCDE acabou revisando para baixo esses números. Às vezes a pessoa que está nos acompanhando, ela não faz a ligação e é difícil fazer a ligação entre como é que uma doença impacta no crescimento global. Exatamente. Mas impacta, né? Porque é um fato da sociedade, né? E a sociedade é que produz a economia e se ela é afetada pelo vírus... A gente pode pensar do ponto de vista o governo chinês adotando medidas para restringir o fluxo de pessoas. Se menos pessoas estão circulando, isso sem sombra de dúvidas implica em menor atividade econômica. Isso aí depois reverbera para todos os outros centros que de alguma forma ou de outra dependem da China. E aqui a gente, obviamente a China demandou quase 30% da nossa pauta de exportação em 2019. Então é um mercado muito relevante para nós e a gente sente aqui dentro com toda certeza. Muito bem. Quem também está aqui, junto com o Eduardo Fernandes e com o Oscar Frank Júnior, é o Leandro Sesimbra, que é advogado e também integrante, secretário da Câmara Empresarial Brasileira, Argentino-Brasileira. E é um prazer recebê-lo novamente no nosso programa, Leandro. Boa noite. Bom, o prazer é todo meu. Tenho uma difícil tarefa aqui, porque com os meus colegas extremamente qualificados, né? Estou muito feliz com o convite, mais uma vez, o agradeço. E, realmente, o brasileiro, ele está ávido por resultados positivos, né? Nós tivemos uma severa recessão em 2015, 2016, que até agora a gente não conseguiu recuperar, né? E aí, ao que tudo indica, quando nós estávamos iniciando uma reação, né, essa reação, vamos dizer assim, é atrapalhada por uma epidemia que, como tu bem dissesse, é muito menos severa do que qualquer outra
qualquer outra gripe, né, que nós já tenhamos passado nos últimos tempos, como H1N1, perdão, e outras, né? Chama atenção as medidas do governo chinês, obviamente. Uma delas, por exemplo, que uma fábrica da Samsung simplesmente não está mais operando até que essa crise de saúde se resolva ou se reduza, né? A Latam, por exemplo, se eu não me engano, anunciou que não tem mais voos para a Itália até que seja resolvido o problema da gripe. Pois é, isso são questões que a gente não pode deixar de avaliar no momento de realizar uma análise econômica, até porque os efeitos desse desespero, vamos dizer assim, né, como tu bem ressaltasse no início do programa, eles geram efeitos muito substanciais. Por que nós, no Brasil, não temos o mesmo cuidado com a própria dengue, né, que já vitimou muito mais pessoas do que... Só que no Brasil nós temos 2 casos dessa doença, desse coronavírus, e ao que tudo indica, as pessoas estão bem medicadas, estão passando pelo tratamento e vão se recuperar plenamente, né? Então, são coisas que a gente não pode efetivamente deixar de pensar. E vamos agora entrando nos assuntos, feitas as apresentações iniciais, vamos falar um pouco então sobre as perspectivas econômicas brasileiras. E eu quero começar pelo dólar, que o dólar tem sido alvo de uma série de perguntas. Afinal de contas, era esperado que o dólar caísse depois da reforma da Previdência, isso foi dito em verso e prosa, inclusive eu falei muitas vezes, o dólar vai cair, e agora está todo mundo dizendo assim, Guilherme, viu só, tu e tanta gente falou que ia cair, não caiu coisíssima nenhuma, muito pelo contrário, está batendo recorde atrás de recorde, 4,60, não sei, está quase nisso, 4,50. O euro também está altíssimo, se fala pouco do euro, mas o euro também está altíssimo, está mais de R$5. E o Paulo Guedes deu uma declaração para lá de desastrada num evento, né, aquele sobre as empregadas domésticas na Disney. Eu gostaria de tentar entender o comportamento do dólar no contexto global e quais fatores nacionais implicam nessa elevação que está assustando a muitas pessoas. O Paulo Guedes diz que é bom um câmbio alto, mas será que é de todo bom ou tem elementos ruins? Vamos tentar falar um pouco sobre isso, Oscar. Tá, vamos lá. Tem várias questões que precisam ser ditas aqui. Acho que, em primeiro lugar, dizer e afirmar com algum tipo de certeza que a gente vai poder cravar a cotação do dólar e vai dizer assim, vai se desvalorizar ou vai valorizar daqui a 2, 5, 10 meses, sempre muito cuidado ao afirmar isso. O que a gente pode analisar são os vetores que influenciam na cotação da taxa de câmbio e sinalizar algum tipo de tendência esperada, mas cravar a cotação jamais. Então, sempre atentos com relação a isso. Por que a gente tem observado um dólar tão forte ultimamente? Acho que dá para citar 3 grandes razões para isso. Primeira delas, nós temos uma taxa de juros muito mais baixa do que nós tínhamos há 4 anos atrás. Se a gente for parar para analisar, 2016, a Selic era 14,25% ao ano. Hoje nós temos 4,25% ao ano, ou seja, uma queda de 10 pontos percentuais num espaço muito curto de tempo. Mais do que isso, eu já acho e já tenho uma sinalização bem clara de que nós vamos ter novos cortes de juros já em 2020 para ajudar nessa recuperação da atividade econômica aqui no nosso país. Por isso que o Paulo Guedes disse que agora o normal vai ser câmbio alto e taxa de juros baixa. Exatamente. Por quê? Porque naturalmente nós nos tornamos menos atraentes para o rentismo internacional, ou seja, vis-à-vis, comparando com outros mercados, é muito mais negócio aportar esses recursos em outros lugares comparados ao Brasil. Então é natural esse movimento da taxa de câmbio. E essa taxa de juros estruturalmente mais baixa, essa taxa Selic, isso veio para ficar. Mas eu vou ter que fazer uma pergunta para ti, Oscar. Desculpe te interromper. Claro. Mas por que outros países também têm taxas de juros baixas, mas
saída de dólares não é tão expressiva. Será que também não há um componente de certo grau de desconfiança em relação à certeza do Brasil? Sem dúvida. Em termos de contratos, em termos de política econômica? Sem dúvida, sem dúvida. Existe aí uma questão que é o prêmio de risco, que aí tu começa a embutir todas essas outras questões que acabam nos diferenciando em relação a outros países, como a questão de instituições, respeito a contratos, manutenção e estabilidade da política econômica. Então, tudo isso acaba pesando também. A questão dos juros é um elemento. Um segundo elemento daí de ordem interna, os investidores de alguma forma estão se frustrando com relação a essa velocidade da retomada econômica do Brasil em relação àquilo que se esperava. Então, naturalmente, o capital ele tende a migrar para onde a economia é mais dinâmica. E aí também tem um terceiro ponto, que eu acho que também precisa ser tratado, que é a própria incerteza decorrente de toda essa questão envolvendo o próprio coronavírus. Então, existe essa questão que o Eduardo mencionou anteriormente, ou seja, uma busca por segurança, um voo para se proteger diante desses momentos onde existe uma aversão ao risco mais elevada. Então, esse capital sai de países que são naturalmente mais voláteis e buscam uma proteção exatamente onde tem segurança, onde existe uma moeda forte por detrás. Então, esses três elementos eles estão agindo em conjunto e a minha expectativa, pelo menos para o futuro, é de que nós tenhamos um período suficientemente longo de um dólar mais forte em comparação com o real. E aí tu citaste a questão também da reforma da Previdência. No meu entendimento, a reforma da Previdência é muito mais para evitar um cenário de catástrofe do que botar o país numa trajetória de crescimento econômico forte. Aí a gente precisa de outras reformas. Mas tu entende, Oscar, que isso foi falado, inclusive por muitos defensores da reforma da Previdência pelo Paulo Guedes? Foi, sim. Foi, né? Foi. E agora o normal é o câmbio alto. Isso. A gente está num novo normal, está numa nova realidade, porque os fundamentos econômicos eles mudaram. Eles não são mais os mesmos de 4, 5 anos atrás. Tanto em nível interno quanto em nível externo. Vai lá, Fernandes. Quanto à questão do dólar, existe até um termo chamado... Vocês, empresários, sempre ficam felizes quando o dólar fica alto, porque daí vocês podem exportar mais. Não, na verdade, quem exporta vai ser beneficiado. E os agricultores? A gente vê assim, o setor calçadista aqui, que é um polo forte aqui do Rio Grande do Sul, acaba se beneficiando se exportar. Alguns setores podem se beneficiar. Mas o dólar, como o Oscar falou, o dólar talvez é o investimento mais volátil que existe. Então, por isso que os empresários, as empresas sempre colocam... Existe um termo chamado hedge. Sempre quando se faz uma operação, se faz um hedge que é para se proteger dessa flutuação que o dólar pode ter e tu acabar não pagando essa mudança do câmbio. Então, por isso que foi criado esse hedge, cada vez mais tem que ser instituído, porque se mostrou que o Brasil agora vai passar por uma volatilidade maior decorrente desse cenário novo de taxas de juros. Falando isso também, essa instabilidade política, eu acho que tem influenciado bastante no cenário econômico nacional, nas questões dessa flutuação da moeda, visto que essa mudança aí entre Congresso e Executivo, essa instabilidade que tem sido gerada, ela impacta na retirada de valores daqui para outros mercados. Então, como o Oscar falou, essa desconfiança de que o Brasil realmente vai voltar a crescer de uma forma estável, de uma forma como foi colocada, numa ascendente, ela é cada vez mais impactada, visto que a gente não está vendo essa curva ascendente de forma dinâmica. Ela tem subido e descido, subido e descido. O mercado nacional deveria ter sido mais estável, não tem acontecido isso. Então, o que acontece? A gente precisa de uma reforma administrativa, de uma reforma tributária para realmente ter uma política de desenvolvimento. A política de previdenciária, a reforma previdenciária foi para tirar o caos. Agora a gente precisa de uma reforma que deixe que o Estado pare de fomentar, de gerar crescimento e sim a livre iniciativa, desburocratizando, fazendo ações que melhorem, que realmente o desenvolvimento passe através da livre iniciativa. Que é essa reforma administrativa muito bem conduzida pelo Ministério da Economia, aliás o Paulo Ebel, que é um gaúcho, que está lá e que está conduzindo esse processo. Eu espero que o governo consiga colocar isso em prática, porque é uma reforma extremamente importante. A gente às vezes não fala tanto dela,
mas o impacto que essa reforma pode gerar, ela é muito forte nas contas públicas e no desenvolvimento do país. Então, dessa forma, eu vejo, a gente tem que se acostumar com o dólar em alta, e eu acredito que para esse ano a gente não deva ter um número menor de 4,30. A gente deve passar com esses valores. E agora, me parece, pelos últimos números, hoje a gente já vê a Bolsa um pouco mais estável, já em crescimento, parece que essa histeria... O dólar sobe, mas a Bolsa sobe também. Mas isso. Agora, se parece, a bolsa ela voltou a subir porque parece que o pessoal está um pouco mais tranquilo em relação a isso que o coronavírus parece não ser tão grave quanto ele tinha começado a ser alardeado. Mas a questão do dólar, ela realmente, as questões dos Estados Unidos, China, comércio mundial, então isso, o dólar realmente vai ser um impacto que nós vamos ter que conviver. Vai acabar sendo mais caro viajar e talvez isso seja bom para o turismo interno. A gente possa fomentar mais. Mas a minha preocupação em relação ao preço do dólar não é tanto a questão, não é tanto relacionado ao turismo, mas a itens de consumo popular que são impactados pelo valor do dólar. Por exemplo, o pãozinho, que todo mundo em casa compra. Trigo é importado. Importação é feita com dólar mais caro, trigo mais caro, pãozinho mais caro. A preocupação minha é nesse sentido. Obviamente que as pessoas vão sobreviver sem ir à Disney, mas, de qualquer modo, por tem exemplo, outros fatores que não são tão positivos. 70% dos brinquedos eram vindos de fora. A indústria nacional ela pode ser impactada positivamente em relação a isso. Então, existem algumas indústrias que elas podem ser impactadas de forma ruim, com esse dólar mais alto, mas também pode se melhorar. Então, eu acredito um equilíbrio. Acredito um equilíbrio e eu não vejo como ruim essa declaração do Paulo Guedes dizendo que a gente vai ter que se acostumar. É muito melhor ter taxa de juros baixa e dólar flutuante do que taxa de juros alta. Taxa de juros alta, ela só viabiliza o rentismo. É inviável para quem quer ter empresa pegar juros a 14,5%. O que a gente vivia há uns anos atrás é um completo suicídio de quem quer empreender. Agora, com esse fomento, com o mercado, não tem mais como tu deixar o dinheiro parado. Se tu deixar o dinheiro parado no banco, tu vai acabar perdendo dinheiro. Precisa aplicar esse dinheiro no capital produtivo. É dessa forma que a gente entende que o Brasil pode voltar a crescer se o governo desburocratizar, entender e dar meios para que se possa empreender com qualidade. Leandro, mas é só assim que se gera emprego. Né? Pegando o capital e aplicando na atividade produtiva. Rentismo não gera emprego. Né? Eu acredito que um dos efeitos desse descolamento da Bolsa com o dólar também é em relação ao aumento, né, do número de CPFs aplicando na Bolsa. Nós estamos em 52%. Claro, não podemos dispensar esses 48% de capital estrangeiro, que ainda é muito forte na Bovespa, mas acredito que uma parte desse descolamento seja em relação a isso. Né? Nós temos, só a título de curiosidade, eu fui dar uma olhada nas séries históricas, né? Nós temos, no dia 10 de outubro de 2002, governo Lula, em meio à campanha, nós tivemos um dólar a 3,99. Né? Estamos falando de 2000 risco Lula. Isso, exatamente. Era o risco Lula. Na verdade não era eleição, era... Sim, era meio da eleição. 2002. Lá quando ele ganhou a eleição. Isso, 13,99. Depois, vamos dizer assim, o pior dólar do Temer foi 13,99 naquela época, hoje é quase R$8, né? Pois é. Então, se aplicar a inflação em cima, a gente exatamente. É um bom ponto esse. Nós temos ali, governo Dilma, o pior dólar dela foi em 2016, 21 de janeiro, né? 4,15. Praticamente, né, um valor bem elevado, né? Praticamente, nós tivemos uma diferença no dólar, por exemplo, desse governo Bolsonaro de 13,14 para 4,49 até agora. 4,49 foi na sexta-feira. Hoje, né, nós
pelo último número que eu vi, não sei se eu estou correto, 4,47, ou seja, deu uma pequena baixada. Mas aí do governo Temer nós temos 3,47 em 2016 também, né? Então nós vemos que muitas vezes exatamente o que os colegas comentaram aqui, nós vemos o político influenciando muito no valor do dólar, né? E esperamos assim que o nosso governo ele tenha a dimensão correta do tipo de efeito que ele tem sobre essas rúbricas, sobre o dólar, sobre o crescimento da bolsa, enfim, sobre os aspectos econômicos. E acho que é bom né? lembrar que esse negócio do dólar flutuante é relativo, né? Existe uma banda cambial. Sim. É o que a gente chama em economia de flutuação suja. Ele deixa tocar o dólar, mas quando acha que necessário, ele intervém. Ele entra com leilão. Tem. É exatamente Entra com Só uma leilão de mensagem dólar. que chegou aqui enquanto tu falavas, Leandro, daí tu continuas falando, mas é uma mensagem do Rodrigo Giorzi. Desculpe se eu não consegui pronunciar o nome direito, Rodrigo, mas eu gostei da tua mensagem. Ele diz o seguinte: não existe fraude maior do que a justificativa de que o dólar alto fomenta o turismo interno. O dólar precisa ir a 8 para um hotel nos Estados Unidos ser mais caro que um resort no Nordeste. Vocês concordam ou discordam? Sim. Isso é questão de impostos. Aí ele está colocando a questão dos impostos, né? A diferença grande parte é o que se paga de impostos, é por isso que os preços acabam ficando muito altos aqui. Concordo com o Rodrigo, exatamente. Vai se fomentar, mas aí é a reforma tributária, porque a gente ainda paga um preço muito alto pelos tributos que são colocados, que lá são muito menores e acabam ativando a economia. Mas só lembrando que a questão da reforma tributária, eu acho que isso está muito bem colocado por parte do governo. É só uma não simplificação. Exatamente. A gente não pode Não esperar é uma que a diminuição. partir de uma reforma tributária, como está sendo proposta, que vai haver uma redução de carga tributária. E é importante a gente enfatizar isso. Olha, a gente só vai conseguir sonhar com uma carga tributária menor fazendo o dever de casa. O que é dever de casa? É corte de gastos. É isso que vai viabilizar uma redução de impostos mais adiante. Então, essa reforma tributária que está sendo discutida hoje, ela foca na simplificação, que também vai trazer seus impactos em termos de crescimento e, inclusive, para a própria arrecadação do governo. Porque se a gente cresce mais simplificando, naturalmente o governo também passa a arrecadar mais. Também tem traz esse benefício. Mas eu acredito também que a própria reforma administrativa vai gerar esses efeitos que a gente estima, né? Porque se a tributária é só uma simplificação, e de fato nós precisamos também trabalhar com o fato dos servidores públicos, né? Só que nós já tivemos uma sinalização de que vai ser daqui para frente. Então, quanto tempo essa reforma administrativa vai precisar para gerar os efeitos necessários para a economia brasileira decolar? É isso que as pessoas querem saber, porque, claro, quando se falou de reforma da Previdência, isso é uma coisa que todo mundo deixou claro. Ela não ia gerar efeitos no curto prazo. As pessoas querem, entretanto, ações de curto prazo, porque a crise impacta na vida hoje, não daqui a 10 anos. Ela impacta, hoje eu estou desempregado, daqui a 10 anos eu não sei como é que eu vou estar. Hoje eu estou desempregado. Hoje 10, 12 milhões de brasileiros estão desempregados. Esse é o ponto. Então, quer dizer, isso vai gerar algum impacto? Por exemplo, eu acredito que a lei de liberdade econômica que foi aprovada ano passado, ela teve mais efeitos no curto prazo do que necessariamente a reforma da Previdência. Sem dúvida. Porque gerou mais Porque empresas, diminuiu a burocracia. Ela gera, desburocratiza e ela gera emprego. Qual é o maior programa social que existe? Geração de emprego. Sim. Não é o governo colocar e dar subsídios, e sim dar uma oportunidade para que se possa empreender e sim gerar emprego. Então, o MP da Liberdade Econômica talvez seja um grande marco do que o governo fez até hoje. No governo Bolsonaro hoje, o impacto a Previdência ela estancou a sangria. Sim. Mas quem realmente desenvolve é a MP da Liberdade Econômica. E a reforma administrativa também pode causar um impacto, visto que também se sangra muito o Estado através do que se paga hoje, dos benefícios que se pagam hoje no setor público.
Dentro dessas reformas de curto prazo, com efeito no curto prazo que tu citaste, eu também posso citar a questão da própria reforma trabalhista. Porque, por exemplo, se a gente for considerar, ano passado o Rio Grande do Sul gerou aproximadamente 20 mil empregos formais, né, seletistas, com carteira assinada. Aproximadamente 20% se deu na modalidade de trabalho intermitente, que foi criada a partir da reforma trabalhista de novembro de 2017. Então, nós teríamos uma situação ainda mais desconfortável. Muito pouco? Não, é evidente, mas poderia ser pior. Podia ser pior. Podia ser pior, sem dúvida. A verdade é que a reforma trabalhista, ela foi uma reforma tímida, né? Sim. Foi uma reforma tímida. Ela teve algumas alterações, mas as estruturas mais complexas e mais rígidas do direito do trabalho não foram alteradas. Né? Tudo aquilo que está na Constituição permanece na Constituição. Exatamente. Né? Eu costumo dizer há muito tempo que a nossa Constituição é para outro país, não é para o Brasil. Tá bem. Muito bem. Temos aqui mensagem do Hélio Simone, que eu encontrei hoje. Hélio, um abraço. Encontrei hoje lá no Moinhos de Vento, no shopping. O Hélio me cumprimentou pelo programa. É a segunda vez que a gente se encontra lá no Moinhos de Vento. Ele e a esposa Zélia, que são telespectadores assíduos do programa, ele manda mensagem sempre na audiência, parabéns pelo programa, obrigado. Também ao José Simão Júnior, que manda aqui, está também na nossa audiência. O nosso querido Manuel Trindade, né, ele diz parabéns pela pauta de hoje e ele manda um abraço para o Cezimbra. Muito, meu amigo. Manuel é irmão do Eduardo Trindade, presidente do CREMERS, e estamos sentindo a sua ausência aqui no programa, senhor Manuel. Eu sei que o senhor vive viajando por aí, porque é uma pessoa solicitada de gabarito, mas estamos aqui também exigindo a sua vinda ao programa. Bem, ele está em Portugal. Ele está em Portugal? Não sei se está em Portugal. Acredito que ainda está em Portugal. Está em Portugal. Quando voltar de Portugal, vem para cá. Chega e tomar vinho do Porto e comer pastelzinho de Belém, né? Vem aqui no programa. Antes de nós irmos para o intervalo, trazer para vocês aqui a abertura da Expo Direto. A RDC está fazendo a cobertura lá, nós temos a nossa repórter lá diretamente da Expo Direto, nossa equipe está lá e nós temos aí as manifestações de algumas das autoridades presentes. Vamos colocar aí direto para vocês. Muita honra, família Cotrijal, nossos 8.000 associados, 1.700 colaboradores. Tenho orgulho e uma honra muito grande de poder receber todos vocês e termos uma semana de conhecimento, tecnologia, negócio e relacionamento. Relacionamento, confiança, a gente leva 40 anos para conseguir e se perde numa atitude. E nós não queremos jamais perder a confiança de todos vocês para continuarmos juntos desenvolvendo o Rio Grande e o Brasil. Muito obrigado. Quero parabenizar o sucesso que houve no ano passado, com os 2,5 bilhões de negócios realizados aqui, e a gente está torcendo muito para esse recorde ser batido novamente esse ano. E o sucesso da Expo Direto, todos os anos, é a demonstração clara de um setor que soube se reinventar e daqui a pouco vamos continuar nos reinventando, caminhando para a questão tecnológica que é ttão importante. Quero destacar essa disposição da Expo Direto Neimânica de tratar e focar na tecnologia, né? A arena digital que se instala nesta Expo Direto certamente é um embrião de um futuro polo de tecnologia aqui em Não Me Toque, que concentra tanta produção, tanta capacidade de produção, e nós queremos incentivar, nós recriamos no nosso governo a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, está aqui nosso secretário Luiz Lambi, justamente para que nós possamos incentivar o ganho de produtividade na qualidade, a precisão, também no nosso agronegócio, que reconhecemos como prioridade também nos investimentos em tecnologia no nosso estado. Então está aí as manifestações das autoridades presentes lá na abertura da Expo Direto. O RDC está com a cobertura da Expo Direto. Parabenizar aí a Mariana Espíndola pelos boletins que tem feito aqui para a nossa programação. Hoje pela manhã nós transmitimos a abertura da Expo Direto, que é um evento importantíssimo do agronegócio. E o agronegócio do Rio Grande do Sul
pioneiro e extremamente tecnológico, faz parte daquilo que há de melhor na nossa economia e certamente uma oportunidade de muitos negócios. Ano passado, se eu não me engano, a Expo Direto movimentou 2,4 bilhões, né, Eduardo? 2,4 bilhões. E eu não sei qual é a expectativa para esse ano. A Expo Direto, um abraço até ao meu amigo Neymânica, que faz um trabalho fantástico. A Expo Direto, ela tem mais impacto econômico que a Expo Inter. Ela tem um impacto de geração de negócios espetacular. Então, o que é feito em Não Me Toque na região ali é um celeiro para o mundo. Então, vamos aproveitar o ensejo, Eduardo, e vamos fazer um intervalo daí na volta. Tu fala um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que é importante. A agricultura sempre foi um pêndulo, um vetor de desenvolvimento para a economia brasileira e do Rio Grande do Sul em particular, muito importante. Então, acho que é fundamental nós tratarmos disso, já que está ocorrendo a Expo Direto ao longo dessa semana lá. Então, fiquem ligados que nós voltamos na sequência aqui na RDC com o Cruzando as Conversas. De volta para esse segundo bloco do Cruzando as Conversas aqui na RDC. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Também da Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E de Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. No nosso programa temos o Oscar Frank, economista-chefe da CDL Porto Alegre, o Leandro Cezimbra, advogado e secretário da Câmara de Empresários Argentino-Brasileira, e também o Eduardo Fernandes, que é o presidente do LIDE aqui do Rio Grande do Sul. E eu gostaria de mandar aqui um abraço para o Thomas Homer, que é da assessoria jurídica lá da Secretaria de Governança, e também para o secretário Cláudio Gastal, da Secretaria de Governança. Eles mandaram mensagem aqui através do Eduardo, dizendo que eu me referi à MP da Liberdade Econômica quando já é lei, já que ela está aprovada pelo Congresso, então é lei da Liberdade Econômica. A gente chama de MP só por um vício retórico que ficaram falando tanto tempo da MP, que a gente fala MP. Só que é lei da Liberdade Econômica. Então, obrigado pela correção e pela audiência prestigiosa que nos dão. Aproveitando que tu falasse deles, eles têm um projeto, e aí eu vejo, colocando um pouco da pauta do Estado, como a gente falava antes aqui do agro, essa pauta da desburocratização. Existe um projeto chamado Descomplica RS, que traz para o Rio Grande do Sul um ambiente de revogação de leis antigas que não tinham nenhum sentido, criando um ambiente muito mais saudável e muito mais favorável para quem quer empreender. Então a gente vê o estado do Rio Grande do Sul ele se remodelando. Isso se iniciou através do governo Sartori, foi um governo que tentou, porém teve uma série de dificuldades, talvez pegou o incêndio muito maior, e também uma assembleia mais combativa. E agora a gente vê o governador Eduardo Leite passando essas reformas que podem ser tão importantes para o futuro do Estado. E aí a gente já faz o link com o agronegócio, que é o que tem acontecido essa Expo Direto, que o Estado, se eu não me engano, 25% do que é gerado de negócio aqui no Estado é do agro. E a tecnologia que tem sido aplicada hoje, a tecnologia de precisão, a tecnologia dentro do agronegócio, ela fomentou, ela tem crescido os negócios e tem mostrado que o Rio Grande do Sul é cada vez mais forte. Então, a gente vê aí uma oportunidade muito grande de ter esse crescimento através do agro. Infelizmente, passamos por uma estiagem muito forte. Isso talvez vai impactar nos negócios. Lembrando que a Ieda Cruz conseguiu um resultado muito positivo do PIB também, porque naquela época o clima ajudou bastante. Lógico. Mas a tecnologia hoje, Macalossi, ela ajuda muito a dirimir os efeitos das condições climáticas. Então, antes o produtor rural era muito impactado. Tomara que chova mais, tomara que chova menos. Hoje existe uma série de drenagens, de coisas que podem impactar muito mais positivamente no ambiente de negócio e no fomento dos negócios, de geração de empregos. Então, a gente
que está aqui em Porto Alegre vê isso, não vê o tanto quanto o interior é impactado no Rio Grande do Sul através do agronegócio. Agora, deixa eu te perguntar, já que tu mencionou isso no bloco anterior, por que a Expo Direto gera mais negócios ou ela gera mais efeitos do que a Expo Inter? Porque ela é uma feira... Porque a Expo Inter é mais popular, talvez, assim, era mais comentada. É uma feira mais antiga e, na verdade, a Expo Direto é uma feira realmente de negócio, onde tem maquinários. É uma feira de maquinários. Perfeito. Hoje, se olhar, eu não sei exatamente, até o Cláudio Bier, meu amigo Cláudio Bier, presidente do Simers, pode dizer os números mais corretos. Mas também a Expo Inter hoje, ela é uma feira que também está migrando muito mais para a geração de negócios, de maquinários, do que aquela do produtor rural, que o pessoal ainda é muito bonito ir lá ver a vaquinha, a ovelhinha e coisa, mas o volume de negócios dessa área é muito pequeno. A Expo Direto não, é só negócio. Não se vê animais, não se vê produtores, não se vê vacas, não se vê cavalos e coisa. Lá realmente são só maquinários e coisas para o agronegócio. Então, por isso que eu não sei se os números já passaram da Expo Inter, mas são já muito próximos. Ganhou também uma conotação turística. Por isso, porque se leva a família, só negócio. Exatamente. Muito bem. O Rodrigo mandou uma outra mensagem aqui que eu vou ler, que eu achei boa. Gostaria de propor um debate sobre o seguinte: qual o risco de uma disparada da inflação quando a economia destravar efetivamente e tivermos um PIB acima de 2,7%? Visto o alto custo das importações na atual nova conjuntura cambial. Vai lá, Oscar. Uma disparada. Essa é uma boa pergunta. Boa pergunta. Obrigado, Rodrigo. Esse risco está mitigado no curto prazo porque nós temos uma capacidade ociosa na nossa economia que é muito relevante. Não só de mão de obra, mas também do maquinário que está instalado nas indústrias. Então, esse nível de ociosidade, diante de toda essa crise que aconteceu em 2015, 2016, que foi uma das maiores recessões da nossa história, do qual já se tem documentos. Então, isso faz com que essas pressões inflacionárias desse momento de recuperação cíclica da nossa economia, elas sejam muito pequenas. Mas a partir do momento que a gente preencher essa capacidade ociosa, que a gente passar a gerar um pouco mais de empregos formais, que a gente ocupar mais aquela capacidade que está instalada nas indústrias, isso vai certamente pressionar a inflação. E aí como é que a gente destrava isso? Como é que a gente cresce mais sem gerar inflação? Aí vem toda a questão de reformas, de infraestrutura, de logística. Então, tudo isso precisa estar correndo ao mesmo tempo para evitar esse cenário de uma aceleração mais forte da inflação. E se a gente conviver com isso, com uma aceleração dos preços, naturalmente a gente vai ter que jogar a taxa Selic mais em cima para poder conter os preços. E aquela velha história de que o Brasil tem um teto de crescimento porque ele não tem capacidade de crescer muito em virtude da falta de infraestrutura e de um monte de outros aspectos. Naturalmente ela é mais baixa do que outros países e existe uma discussão que é bastante relevante até por parte do Comitê de Política Monetária hoje. Porque quando o Brasil está para crescer mais que 4%, dá apagão. Porque não tem geração de energia suficiente. A gente uma coisa meio bambembe, né? A gente conviveu com isso ali ao longo da década de 2000 até os primeiros anos da década de 2010. Então, naturalmente, todas essas questões que, a partir do momento que a gente voltar a ter alguma trajetória de crescimento um pouco mais forte, essa questão de geração de energia elétrica, trabalhador qualificado, logística, infraestrutura, todas aquelas questões que eram muito faladas antes da eclosão da crise, isso vai voltar. Então, a gente precisa também atacar isso mediante reformas, mediante uma agenda ousada de medidas que vão justamente nos ajudar a fazer com que a gente cresça mais. O que talvez o alvo da discussão hoje é de que essa crise, que ela foi muito intensa por conta dessa má alocação de capital, o Paulo Guedes, o Adolfo Saxida falam muito sobre isso, é de que isso teria reduzido bastante o nosso crescimento potencial. Inclusive é algo que eles citam, olha, talvez essa questão da volta da inflação ela possa até ser um perigo muito mais iminente, porque a nossa capacidade de crescimento econômico está mais baixa em função de tudo aquilo que se gastou mal durante a crise. Só que, pelo que a gente vê em termos de índices de inflação, de fato, a situação está muito bem controlada. Isso reforça a questão, olha, talvez não tenha afetado tanto assim a nossa capacidade de crescimento. A gente ainda tem muito espaço para poder crescer sem gerar pressão inflacionária. Essa é uma discussão bem relevante que está acontecendo entre os melhores economistas do Brasil. É bem interessante. Cezinho. Não, curioso, um amigo meu, Marcelo Soares, me mandou uma mensagem dizendo assim, essa da Constituição, isso tu já falava desde a escola.
Nossa Constituição ela dá direitos demais, né? E deveres de menos, né? E isso se reflete em todo o resto. Então, nos criou um tanto perdulários. E aí vai exatamente como o Oscar acabou de dizer, que a gente gastou mal, né? Nós fizemos, vamos dizer assim, investimentos equivocados durante um tempo muito grande desses últimos anos, né? E nós estamos pagando a conta ainda, né? Embora o brasileiro já esteja, vamos dizer assim, sem paciência para esperar a reação econômica, né? Temos um crescimento de 1% até o terceiro trimestre do ano passado, se não me engano. Queremos sim, né, crescer muito mais, mas nós vamos ter que ter paciência, porque não se resolvem os problemas estruturais do Brasil da noite para o dia, né? Temos problema de infraestrutura para resolver, temos eu acho extremamente interessante o fato do governo, por exemplo, escalar os militares para ir cuidar das estradas, né? Estradas que estavam paradas há muito tempo, mas só isso não vai bastar. Nós temos que fazer muito mais, né? Temos que reativar um modal ferroviário que historicamente foi deixado para trás nos anos 50 e o efeito disso nós sofremos até hoje, né? Entendo que nós tenhamos assim tenhamos pressa, mas há que se ter paciência. A pressa também se dá porque nos anos anteriores a essa estagnação que nós estamos vendo agora, nós tivemos um decréscimo violento do PIB, né? Foi menos 7% acumulado em 2 anos, uma coisa que poucos países têm a capacidade de ter. A Dilma Rousseff nos legou uma situação, e é sempre importante lembrar, uma situação em que nós tínhamos uma inflação elevada, uma taxa de juros elevada, um grande número de desempregados e o PIB em decréscimo. Quer dizer, são componentes que, em geral, não se coadunam. Por exemplo, taxa de juros elevada e alta na inflação. Não, você tem a taxa de juros elevada e a inflação baixa, porque a taxa de juros ela serve como um mecanismo de freio de inflação. Mas a Dilma conseguiu para isso. Então, é isso que tem que se desenosar. E é claro que não vai ser uma solução, são múltiplas soluções, num escopo muito grande de tempo para realmente retomar um caminho de crescimento sustentável. Só que acontece o seguinte, as pessoas estão desempregadas e elas continuam desempregadas, e o fato de elas estarem desempregadas também puxa a economia para baixo, porque são pessoas fora do mercado formal, né? São pessoas vivendo de bico, são pessoas que estão na informalidade, são pessoas que estão endividadas. Enquanto essas pessoas não voltarem ao mercado produtivo, o PIB vai ficar lá embaixo. E tem um outro fator que, em geral, nunca é mencionado. Nós temos um país com baixíssima produtividade média. E é por isso que o salário é tão baixo. É isso. Não, voltamos. Vai lá, temos só 10 segundos. Só o gancho do desemprego, né? Nós nos deparamos com as estatísticas que dizem que temos, né, 12% de desempregados, mas na verdade a nossa estatística ela é maquiada. O Oscar deve saber isso muito melhor do que eu. Nós temos também uma massa de desalentados que deveriam ser qualificados como desempregados e não são. Então, na verdade, nós estamos com um universo de quase 20% de desempregados. Isso não tem como não impactar na economia. Exatamente. Voltamos depois do intervalo. Cruzando as conversas de volta para este último bloco, nosso programa é um oferecimento da Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais, e também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Estamos falando de economia aqui, eu quero mandar um abraço para Lucila, que é tia do Leandro, está na nossa audiência e parabeniza pelo programa de hoje, e para o meu querido amigo Rafael Codonho, lá da equipe da Critério, e também para toda a turma lá da Critério, queridos amigos aí, já desde muito tempo, Rafael, Soraya, o Tomás e também o Kleber. Um abraço para todos, obrigado pela audiência, Rafael. Muito bem, último bloco,
Eu queria rapidamente que o Oscar falasse sobre o superávit do primeiro mês, que foi o melhor da história desde que se começou a fazer essa contabilidade. Por que foi tão positivo assim? Porque nós devemos ficar positivamente impressionados com esse número. Perfeito. Esse resultado, que foi o melhor dos últimos 20 anos, ele contou com... Dos últimos 20 anos? Dos últimos 20 anos. Ele contou com 2 colaborações positivas, ou seja, nós tivemos um incremento da arrecadação de impostos bem acima da inflação e nós tivemos uma queda da despesa. Então, esses 2 fatores contribuíram para a geração desse superávit. Quando a gente destrincha, quando a gente abre o resultado da receita, cresceu tanto a parte não recorrente, que muitas vezes está ligada à questão de privatizações, de concessões ou até mesmo de um programa de renegociação tributária. Isso cresceu bastante, mas o que mais chama atenção, o que mais dá para comemorar é que a receita recorrente, ou seja, aquela que está atrelada à dinâmica da economia, do nível de atividade, essa também cresceu acima da inflação, ou seja, isso é um sinal de força da recuperação. Então a gente consegue interpretar, olha, essa arrecadação está crescendo, a tendência de que a atividade econômica também esteja respondendo na mesma direção. E nós tivemos também uma queda da despesa, todos os grupos tiveram uma redução, à exceção dos benefícios previdenciários. Seguiu apresentando um crescimento, nós conseguimos equalizar isso a partir da reforma da Previdência, que vai começar a manifestar seus efeitos um pouco mais adiante, e a gente precisa seguir com a agenda de reformas para equilibrar as contas públicas. E tende a acontecer nos próximos meses esse resultado positivo no superávit? Nós temos uma questão sazonal que em janeiro tipicamente ocorre superávit. Tá? Agora, se a gente for analisar dentro de janelas mais longas, em 12 meses a gente ainda tem um déficit muito expressivo. Sim. Então, é importante a gente ter isso em mente. Ou seja, mas é importante ressaltar que o déficit projetado do Brasil nos últimos anos tem caído. Sim. Que é positivo. Embora num ritmo lento, mas ele tem caído. Muito bem. Então, a gente precisa seguir adiante. Então, qual que é o próximo passo? É a reforma administrativa, para começar a controlar outros tipos de despesa que também pesam no orçamento. Muito bem. Obrigado pela sua vinda aqui hoje, Oscar. Foi um prazer recebê-lo novamente. Parabéns pelo trabalho lá junto à CDL. Eu que agradeço e até a próxima. Muito bem. Fernandes, final de semana tem um grande evento do LIDE em Bento Gonçalves, lá na Serra Gaúcha, minha terra, e promete reunir vários nomes aí do desenvolvimento. Inclusive vai estar o Paulo Ebel lá. E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o evento. Exato. Nós teremos no sábado, no dia 7, o nosso Fórum de Desenvolvimento. Na verdade, essa é uma bandeira, a bandeira do desenvolvimento que o LIDE tem tentado, junto com as outras entidades, capitanear e trazer para o Estado esse protagonismo que o Estado perdeu, infelizmente, nos últimos anos, mas eu tenho certeza que vai retomar isso. E esse Fórum de Desenvolvimento na cidade de Bento Gonçalves, a ideia é ter um debate que se fale sobre competitividade, que se fale sobre desburocratização, que se fale sobre desenvolvimento, se fale sobre turismo. Então lá nós iremos receber o Paulo Ebel, que é o secretário de Desburocratização e Governo Digital do Ministério da Economia. Vamos receber o Hernani Polo, atual presidente da Assembleia Legislativa, que está vindo com uma pauta de competitividade, exatamente essa pauta tão importante para nós empresários. Guilherme Paulos, fundador da CVC e agora do Grupo GJP, Daniel Randon, presidente do Grupo Randon, Luciano Hang, da Avan, Tony Sando, que é o presidente do Convention Bureau. Convention Bureau são quem fomenta o turismo dentro das cidades. Então, ele é o presidente do Convention Bureau Nacional, vai mostrar como os Convention Bureaus trabalham para o empreendedorismo, para a geração de negócios de turismo dentro das cidades. Então, acho que vai ser bem bacana isso. E eu quero ressaltar a minha posição de continuar, sempre quando eu venho aqui, eu às vezes me coloco que eu sou otimista demais. Mas é bom ser. E se eu não fosse otimista, eu deixaria de empreender. E isso certamente, isso tem que ser uma coisa que tem que estar sempre com quem empreende, é o otimismo. E eu vejo, a gente tem passado por algumas dificuldades, e sim, mas eu vejo um governo estadual, um governo federal, com uma janela de oportunidade muito grande e olhando principalmente para o empresário de uma outra forma. Alguns anos atrás a gente vê o empresário como vilão, como um sugador
sugava a sociedade. Hoje está se entendendo que a única forma de realmente crescer é desinchando o tamanho do Estado e criando um ambiente menos hostil para quem empreende. Então, por isso eu vejo o governo estadual passando essas reformas que foram passadas, olhando-se, colocando um Ministério da Economia com Paulo Guedes, que é fantástico. Ele tem uma visão fantástica, tem uma série de outros ministros muito bons e que querem criar esse ambiente mais favorável para quem quer empreender. Isso me deixa mais otimista. Então, a gente está passando aí coronavírus, e desce bolsa, e sobe dólar e coisa, mas a gente tem uma janela de oportunidade muito boa. Eu acredito que o Estado e o país vão vir para uma vertente de crescimento e quem realmente estiver empreendendo agora vai surfar essa onda muito antes de quem começar depois. Então, meu recado final é esse. Eu continuo otimista. O Oscar sabe, a economia é feita de instabilidade, sobe e desce. Mas quem se manter no jogo, certamente vai colher os frutos lá na frente. Então, só para ressaltar, no dia 7 de março, lá em Bento Gonçalves, no Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento, na Rua Avelina Luiz Zatti, número 95, o fórum que está sendo promovido pelo LID. Se quiser se inscrever, pode mandar um e-mail ainda para lidrs@lidrs.com.br. lidrs@lidrs.com.br. Cezimbra, como é que está lá a Câmara? Bom, a Câmara está de vento em popa. Estamos, a cada mês, aumentamos a nossa quantidade de sócios, né? Na verdade, eu acho que a dificuldade vai nos unir, né? A gente sabe que os nossos irmãos argentinos estão passando por uma situação bastante difícil, né? E apenas a título de curiosidade, enquanto nós temos 3 tipos de câmbio no Brasil, né? Eles têm 12. 12? É que nem fuso horário na Rússia. Ou seja, nós temos que ser otimistas. Né? Temos que ser otimistas, porque a situação dos vizinhos é muito pior do que a nossa e só se nós ajudarmos o nosso principal parceiro comercial, né, ele vai sair dessa crise. Né? Nós precisamos reagir junto com os nossos irmãos argentinos. Né? Imagina, 12. Né? Só para ter uma ideia, existe o dólar vinho, é um desses 12. É o dólar obtido na exportação de vinhos. Enquanto o dólar oficial é 63,99 pesos, esse da exportação de vinhos é 58,60. Então, vejam as diferenças. Né? Então, a mensagem que eu deixo, né, é essa: vamos ajudar os nossos irmãos argentinos a sair da crise. Nós vamos sair, mas precisamos ajudar os nossos vizinhos também. E para isso não se deve ter preconceito ideológico. Jamais. Muito bem. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Obrigado, Leandro, por ter vindo. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Parabéns aí pelos eventos do LID, que são ótimos eventos, realmente muito bem organizados e contribuem para o crescimento e para o sentimento positivo em relação ao futuro. E também obrigado, Oscar, e ao CDL por ter cedido ao Oscar a possibilidade de vir aqui ao nosso programa. E terminar o nosso programa parabenizando aí o nosso querido Coronel Beck, da Azof, que recebeu a comenda do Corpo de Bombeiros, né, que estava de aniversário, o Corpo de Bombeiros. O Coronel Beck recebeu uma das comendas, merecido. Beck é uma grande figura da segurança pública aqui no Rio Grande do Sul. Fica o nosso abraço e nós voltamos amanhã para falar sobre a Frente Parlamentar de Combate aos privilégios. Ligados. Boa noite a todos e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.